Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como eu descobri que tinha transtorno de ansiedade. Muita gente me pergunta como foi, me pergunta como é ter, me pergunta algumas coisas sobre ansiedade. Lá no Instagram eu falo bastante sobre isso e eu tenho muita gente que tem dúvidas se tem ou não um transtorno de ansiedade. Então eu acho que contar um pouquinho da minha história vai poder ajudar alguém aí de casa a saber se tem ou não esse diagnóstico. Óbvio que quem dá o diagnóstico é um médico, mas eu acho que vai ser interessante eu passar um pouquinho da minha experiência, de como foi que eu descobri, para que algumas pessoas que de repente estejam por aqui passeando por esse vídeo possam entender o que é um transtorno de ansiedade e possam ver que tem, ou procurar ajuda, ou de alguma maneira até mesmo descobrir que não chega a ser um transtorno. Então eu queria convidar você a estar assistindo ao meu relato. Eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade com 22 anos. Hoje eu tenho 26, vou fazer 26 agora em outubro. E eu sinto que eu tenho isso há muitos anos, só que eu não sabia que era um diagnóstico. Desde criança, eu era uma criança muito ansiosa. E eu lembro pouco sobre a minha infância, sobre a minha adolescência. O que eu mais lembro são dos traumas e de algumas cenas bem curtinhas, assim, de momentos bons. Eu lembro que eu era uma criança muito ansiosa, que se a minha mãe falasse assim, na volta a gente compra, já era, eu só ia pensar na volta e a gente, enquanto não passasse lá, eu não ia ficar bem. E muitas vezes eu me pegava como criança chorando por situações pequenas em que eu queria aquilo ou queria passar naquele lugar. Ou, por exemplo, minha mãe falava assim, no fim de semana eu vou te levar no parque. Eu ficava corroendo até chegar o fim de semana. Se chovesse ou se minha mãe não me levasse no parque, eu ficava muito chateada, muito triste. E aquilo, eu não conseguia esquecer daquela situação. Então, era uma situação, assim, de muita ansiedade para uma criança. Eu me lembro dessas cenas, me lembro também que quando aconteceu algumas situações na minha família, na minha casa, eu tinha quadros depressivos. Ontem eu compartilhei uma parada muito interessante lá no meu Instagram falando sobre a diferença entre a tristeza e a depressão, porque são coisas diferentes. É normal você se sentir triste, você se sentir chateado em relação a alguma situação que está acontecendo na sua vida. Você se sentir ansioso também é normal para alguma prova, para alguma coisa. Só que quando você... É difícil você entender quando que você não tá triste, sim, depressivo, e quando você não tá ansioso, assim, com um transtorno de ansiedade. Então, assim, como tem essa dificuldade muito grande de se descobrir o que é tristeza, o que é depressão, o que é ansiedade comum e o que é transtorno de ansiedade, hoje eu sei que tem muita gente que não entende que é depressivo e que tem um transtorno de ansiedade, como eu não entendia. Isso por causa da falta de conhecimento e por um certo preconceito, tanto social quanto um preconceito religioso. Eu vou falar pelo principal pra mim. Eu nunca tive um preconceito social. Eu nunca achei que uma pessoa com depressão ou uma pessoa com ansiedade era uma pessoa maluca, uma pessoa louca, que eu nunca podia visitar um psiquiatra ou que eu nunca podia fazer uma terapia. Não, eu nunca achei isso. Mas eu achava que eram pessoas que tinham espíritos ruins. Eu me converti com 15 anos. Eu que quis mesmo, não foi nada imposto pela minha família, muito pelo contrário, minha família não era da igreja. E eu decidi me converter com 15 anos de idade, porque eu era uma pessoa muito triste e eu sentia esse vazio dentro do meu coração, eu sentia muita tristeza, uma depressão muito profunda, eu sofria muito por causa de algumas coisas que aconteciam dentro da minha casa, dentro da minha família, entre os meus pais. E eu decidi que eu queria lutar pela minha família. Graças a Deus eu tenho um testemunho lindo, porque hoje toda a minha família serve ao Senhor. E eu sou muito grata a Deus por isso. E hoje meus pais têm um casamento lindo, maravilhoso, que é inspiração pra mim. Mas desde cedo eu já sentia de maneira diferente. E eu acho que cada um tem a sua maneira de sentir as coisas, sabe? Eu, por exemplo, tinha essa maneira de sentir muito mais intensa. Quando eu passava por essas situações, eu ficava muito depressiva, ao ponto de não querer mais sair de casa, de não querer estar com a família, de não querer viver, assim. Eu perdi um ano na escola,
mesmo já na igreja. Eu perdi um ano na escola, eu repeti, porque foi um ano em que eu só conseguia dormir. O meu refúgio em relação à ansiedade é dormir. Tem gente que quer comer. Eu como bastante quando eu tô bem ansiosa, mas o meu refúgio maior é dormir. Então acaba que eu tive picos de ansiedade onde eu dormia muito, 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 muito. E quando eu estava acordada, eu não via motivos para estar acordada. Então eu só queria dormir e que o dia acabasse logo. Mesmo na igreja eu vivi isso e não sabia o que era isso. E passando por muitos problemas dentro da igreja, dentro de casa, na família ainda, quando os meus pais não eram crentes, eu me perguntava o porquê. E eu não entendia. E aí eu comecei, como eu tinha me convertido numa igreja que era muito tradicional, uma igreja muito parecida com o estilo da Igreja Universal, que sempre mostrou muito o que é espiritualidade, né? O que é o mundo espiritual. A gente acaba tendo um conhecimento do mundo espiritual e acaba, às vezes, se confundindo, porque existe o mundo espiritual, mas também existe o mundo físico. E algumas igrejas acham que tudo é espiritual. Algumas pessoas, alguns membros acabam achando que tudo é espiritual. Só que eu não tinha esse discernimento, como recém-convertida, eu não tinha esse discernimento de entender se a minha situação era uma situação espiritual ou se era uma situação física. Mas, além do sono que eu tinha, eu comecei a ter sensações de desmaio muito frequentes, onde eu achava que a minha pressão estava caindo. A gente ia almoçar, ou ia em algum evento da igreja, ou em alguma coisa, e eu me sentia como se eu fosse desmaiar a qualquer momento. Por diversas vezes nessa minha jornada, eu achei que isso, que eu pudesse estar endemoniada, sendo sincera pra vocês, ou pudesse estar com algum espírito ruim e fosse manifestar esse espírito, ou algumas coisas assim. Sempre recebi muitas orações, e de certa forma isso gerou um bloqueio muito grande em mim, porque por eu ter essa consciência do mundo espiritual e eu muito forte, achar que tudo era espiritual me trazia um peso muito grande, porque eu olhava pra minha vida, eu me cobrava muito, me perguntava muito o porquê que Deus estava me fazendo passar por aquela situação, qual era o motivo que eu tinha deixado em aberto, o que eu precisava fazer, como eu poderia mudar aquilo espiritualmente, né? Então eu busquei muitas alternativas espirituais para isso, muitas mesmo, até Deus falar profundamente comigo que o que eu tinha não era espiritual, era físico. Em um momento onde eu realmente me vi sem condições nenhuma de nem buscar espiritualmente. Um momento onde eu perdi o controle do meu corpo e fui levada para o hospital aos prantos, porque eu não conseguia me mexer, todo o meu corpo estava formigando, eu comecei a evacuar e a vomitar ao mesmo tempo. Eu sentia, eu não conseguia mexer o meu corpo, mas ao mesmo tempo sentia as formigações. A sensação era de que eu estava desmaiando, e eu vomitava, eu defecava, eu perdi completamente a noção de mim. E também tinha muita falta de ar, e tinha a sensação de que eu estava morrendo. A sensação que eu tinha era que eu estava morrendo. Sendo que eu não estava morrendo, né? Eu só estava tendo uma crise muito forte de ansiedade. E eu fui levada para o hospital, no colo, todo aquele processo. E chegou lá, falaram infecção intestinal. Só que esses episódios começaram a acontecer com muita frequência, até alguém virar para mim e falar assim: olha, você está com um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. E eu não aceitei, óbvio. Eu falei: tá maluca, eu não tenho essa doença, eu não tenho isso, eu não sou doida, eu não sou espiritualmente, eu não sou essa pessoa, eu não aceito isso na minha vida. E não é questão de você aceitar ou não, é questão de o seu corpo se comportar dessa maneira e você não ter o que fazer. Eu realmente não tinha mais o que fazer, e eu orei muito, busquei muito. Comecei a ter esses episódios com muita frequência e me cobrava pra não ter esses episódios, o que eu acho que é pior ainda, porque eu ficava muito mal, até que Deus falou comigo que o que Ele tinha pra fazer na minha vida
era me transformar por inteira. E os projetos que ele tem pra mim, eu precisava primeiro ser curada, ser tratada de todos os traumas, de tudo que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude, na minha infância. E a forma como eu me comportava em relação às pessoas, a forma como eu me comportava em relação a mim mesma, a Deus, precisava de mudanças. E eu só iria buscar essa mudança quando eu entendesse que eu estava doente, que eu precisava de cura e que eu precisava olhar mais para dentro de mim. E foi um processo muito interessante, muito difícil, foi uma jornada muito difícil, porque para mim esse processo de descoberta, de aceitação, de entendimento, onde Deus estava falando comigo que era necessário, que era um deserto. Eu não vejo como um local que é para eu ficar pro resto da minha vida, mas eu vejo como um deserto que eu preciso passar para poder chegar na Terra Prometida. E todo esse processo, ele foi muito importante para mim, porque eu acredito que para eu chegar onde eu preciso chegar, eu preciso de transformação. E essa transformação só iria vir se eu entendesse que eu precisava dessa transformação. E Deus precisou ser um pouco mais radical comigo para poder eu ter esse entendimento. Eu fui para uma outra igreja, e nessa igreja que eu tô hoje, eu ouvi da minha pastora que eu precisava de cuidado físico, que meu problema era físico, que ela olhava para minha vida e não via algo espiritual, mas que eu precisava de tratamento, que eu precisava me libertar de alguns traumas, de alguns sentimentos que ainda estavam dentro de mim, que não era proveniente de nenhum espírito ruim, mas sim de alguma coisa que eu tinha cultivado dentro de mim, e sim de mim mesmo. Foi aí que eu entendi que eu precisava dar essa atenção à minha alma e conseguir olhar mais para dentro de mim. Foi quando eu descobri e comecei o processo de tratamento para o transtorno de ansiedade com a medicação. Comecei a aceitar tomar medicação, comecei a aceitar as terapias e comecei a descobrir uma nova pessoa. Comecei a evoluir, comecei a amadurecer. Hoje eu sou completamente outra pessoa. Hoje eu consigo olhar para mim, olhar para as pessoas com mais empatia, com mais carinho. Os sintomas da ansiedade são sintomas muito parecidos com o da tristeza e com o da ansiedade normal, só que ele se torna um transtorno de ansiedade quando ele começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? Quando essa tristeza e esse transtorno de ansiedade, ele é tão intenso, tão forte, que ele acaba atrapalhando o seu dia a dia, que ele acaba trazendo sintomas como a diarreia, como dores de cabeça, dores no corpo, vômitos, sensações de desmaio, falta de ar, ataque cardíaco. Então, tudo isso associado a momentos em que você nem sempre tem uma espera, né, para ter um motivo para ser ansioso, ou nem sempre você tem um motivo ruim para ter um motivo para estar triste. Tudo isso, quando se une a essas situações do seu dia a dia, você pode parar para pensar se de repente você não precisa de ajuda psicológica ou ajuda física, de um médico. Eu tenho sentido que hoje em dia tem sido muito difícil das pessoas entenderem e aceitarem, muito por causa do lado social também, porque as pessoas acham que quem tem ansiedade é louco, é maluco, é coisa de doido você fazer terapia, é coisa de gente fraca. Tem gente que acha que é coisa de gente fraca. Então eu tô aqui pra poder falar pra você que não é isso, muito pelo contrário. Na maioria das vezes são pessoas fortes demais, que aguentaram muita coisa na vida, que aguentaram muita coisa na sua infância, que aguentaram muita coisa na sua juventude. E hoje tem tido, o corpo tem pedido uma pausa, sabe? Uma pausa das tristezas, das aflições. E como não se dá essa pausa no nosso dia a dia, onde se busca o tempo todo perfeição, o corpo acaba falando um pouco mais alto. Então, se você tem tido esse tipo de sintoma, se você tem sentido uma dificuldade de ser como antes, socializar, de se sentir feliz, se sentir completo, de se sentir tranquilo, se sentir em paz, procura ajuda, porque não é normal. Não é normal você se sentir triste todos os dias. Não é normal você fazer um balanceamento da sua vida e você achar que você passa muito mais tempo triste do que feliz, muito mais tempo dormindo do que acordado, muito mais tempo lamentando ou reclamando do que agradecendo. Então, se você tem sentido esses sintomas, procura ajuda psicológica, procura ajuda física, não é loucura. Eu tô aqui pra provar isso. Ou não, eu sou meio doidinha, mas eu tô aqui pra provar que pessoas
pessoas que podem alcançar sucesso, que podem trabalhar, que podem ter o seu dia a dia. Eu mostro isso no meu Instagram, o meu dia a dia. É normal, você pode viver normal, mas cuidando da sua saúde de uma maneira diferente. Procurando ajuda, se cuidando, se observando, tomando medicamento. E mesmo assim você conseguir trabalhar, você conseguir estar com sua família, com seus amigos, você mesmo assim conseguir sucesso na área que você almeja. Eu tenho mostrado isso no meu Instagram e eu espero que isso seja incentivo para muitas pessoas que têm transtorno de ansiedade ou que são ansiosas ou que têm andado tristes. Eu espero que vocês possam se alegrar ao ver vídeos de humor aqui no canal, ver vídeos lá no meu Instagram. Todo o conteúdo que eu tenho para trazer para vocês possa ser de muito crescimento e possa ser gratificante para mim ouvir relatos. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês quiserem que eu fale mais sobre ansiedade aqui, deixa seu comentário aqui que eu vou amar saber quais são as suas dúvidas e como eu posso te ajudar. Beijo!